Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda sua paz, que Ele possa nos envolver nessas vibrações de tranquilidade, de paz, nos consolando, nos amparando nessas lutas diárias que todos devemos travar. Bom combate. Que a espiritualidade benfeitora que nesse instante nos acolhe, nos ajuda a compreender, também nos envolva nessa doce intuição de que possamos trazer coragem para o nosso viver, para que possamos ter ternura nos nossos corações e principalmente o discernimento de enfrentar as dificuldades que se nos apresentam hoje. Então é com esse sentimento, com essa vontade que nós vamos hoje dar início ao nosso estudo fazendo a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, que possamos nesse instante ser intuídos nessas doces vibrações, para que possamos levar a todos aqueles que estão nos seus lares o entendimento sobre a pluralidade das existências. Esse que é o princípio já trazido pelo Cristo e que a doutrina dos Espíritos vem aprofundar. Diante dessa realidade, Senhor Jesus, que possamos crescer cada dia mais, não só como espíritos, mas também como pessoas, que possamos nesta existência material fazer surgir o melhor de nós, que possamos sempre sentir que a cada novo retorno à matéria, possamos levar esse caminho, conduzir esse caminho à luz que nos aguarda. Nesse sentido, vamos então pedir a Deus, através da oração que o Cristo nos ensinou, a sua misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, que assim seja. E hoje, conforme dissemos na nossa prece, nós vamos falar do assunto da pluralidade das existências, justiça, misericórdia e amor do Pai. É interessante observar que volta e meia nós estamos falando a respeito desse conhecimento, dessa instrução. Por que será, meus irmãos? Qual o motivo disso? Bom, vamos tentar então descobrir por que a gente volta e meia está tocando nesse assunto. Vamos então pensar a respeito de algumas questões que vão girar em torno do nosso estudo, mas que servem também para nós pensarmos no cotidiano, nas lutas diárias que enfrentamos. Por quê? Porque ainda precisamos refletir sobre esse conhecimento, que já está tão evidente lá atrás com Cristo. Viemos perceber agora com Kardec por que ainda precisamos refletir. O que o atual momento, vivido por nós, tem a dizer para a nossa construção como espíritos. E claro, qual o sentimento que estamos nutrindo nesse processo de mudança. Porque o que a gente tem que pensar nessas três questões? O que elas levam, o que elas conduzem ao autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento, meus irmãos, que vai permitir esse retorno ao eu. Esse retorno ao eu, cada vez mais importante, que muitas vezes nós nos afastamos no decorrer da nossa existência material, deixando para depois. Depois quando? Quando retornarmos à vida verdadeira e percebermos lá que não cuidamos muito bem do nosso jardim interior. E então, qual será o sentimento? De frustração, de remorso e talvez aquele sentimento que muitos espíritos relatam, da consciência do tempo perdido. E é nesse sentido, então, que a gente vai começar a lembrar, das várias comunicações trazidas por Kardec. O que elas mostravam? Na maioria das vezes, elas mostravam que eram pessoas encarnadas que fizeram as suas escolhas. Muitas dessas escolhas foram escolhas equivocadas. Em que sentido?
deixaram de vivenciar circunstâncias felizes e simples ao lado das pessoas amadas, ou mesmo de perceber o seu próprio existir. Para quê? Para dar vazão ao prazer egoísta, ao orgulho avassalador e a essa máscara tão difícil de tirar da nossa face, a vaidade. Nesse sentido, como não lembrar de uma das comunicações mais contundentes que nos fala justamente o que pode acontecer quando lá chegamos e não temos a exata noção do que fizemos aqui. Quanta desilusão vamos enfrentar. Estamos nos referindo à mensagem, à instrução da rainha, que está numa realeza terrena, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. O que teremos ali, meus irmãos? O que ela diz? Ela diz o seguinte: o orgulho me perdeu sobre a terra. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! Então vejam, meus irmãos, o que mostram essas palavras desse espírito que aqui ocupou a nobreza. Aqui era uma rainha, tinha todos os seus súditos aos seus pés, mas vai perceber que ao entrar no mundo espiritual, o que ela vai se deparar? Para que altares elevados, arrogância de nada valem? Para que a presunção, essa coisa tão mesquinha de que nós nos valemos nas coisas terrenas, essa mulher, esse espírito, vai perceber ali no plano espiritual que de nada valeu esse sentimento, esse pensamento e essa ação de presunção, de arrogância, de vaidade. Ela vai demonstrar que para participar do reino dos céus, ela mesma diz, devemos colocar em prática a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. São palavras desse espírito. E ainda vai dizer, não, meus irmãos, não será perguntado a nenhum de vós que fizestes, quem fostes, que posição ocupastes. Não. Será perguntado para nós, quais lágrimas, quantas lágrimas enxugastes. Então vejam, meus irmãos, esse espírito percebeu quando lá estava toda a dimensão para participar do reino de Deus, necessita dessa mudança, desse autoconhecimento, desse retorno ao eu. Então, para nós espíritas, essa mensagem é um chamado, é um convite, é um alerta e é também um meio de dizer que a pluralidade das existências é uma realidade. Por quê? Porque aí a gente vai começar a se perguntar, então por que a gente ainda se demora? Por que as nossas mentes ainda estão em voltas de tantos desatinos, de tantos erros, de tantos equívocos? Qual a resposta para isso? Pode ser que pelas nossas imperfeições, pelo arrastamento das paixões, nós temos que ainda trabalhar tudo isso, é fato. Mas não esqueçamos, temos condições de começar a mudar. Temos condições de abrigar uma nova conduta, meus irmãos. A cada existência, essa é o motivo de nós estarmos aqui. Então será dessa forma hoje que a gente vai falar da pluralidade das existências, ou seja, como que nós podemos então preparar esse caminho, esse verdadeiro retorno? Como é que a gente vai confiar então as nossas ações nessa santa missão que nos foi dada pelo Pai? Como podemos então fazer com que os aprendizados possam então representar cada vez mais o degrau da nossa escada evolutiva? Com esse alerta, com esse chamado, que seja o oposto da rainha. Porque nós já temos o conhecimento da pluralidade das existências. Nós já temos condições de lidar com os dissabores, esses dissabores que devem ser enfrentados com a coragem, com a resignação e principalmente, meus irmãos, de receber as alegrias com muita gratidão. Saber ter gratidão ao Pai. Porque, é claro, é com esse conhecimento que nós percebemos o quanto Deus rege todo o universo com tanto amor, com tanta sabedoria. Então, o conhecimento da pluralidade das existências vai trazer para nós o caminho do roteiro seguro. Vai nos trazer a ação moral genuína. O que é isso? É a gente estar aí harmonizando pensamento e sentimento,
fazer com que as nossas ações estejam sempre afinadas ao nosso pensamento. Quer dizer, então, nesse sentido é que a gente tem que começar a pensar a pluralidade das existências. Certamente, ainda falaremos sobre João, né, a passagem de João em que o Cristo fala da instrução a Nicodemos. Mas vamos antes fazer um exercício aqui, pensando na questão da existência humana. Nessa questão pontual do que é o existir na matéria. Nesse sentido, não vamos ainda falar do conhecimento da pluralidade das existências. Vamos pensar como são essas pessoas que ainda não estão nesse conhecimento, podem nos trazer algumas visões interessantes sobre o existir, sobre o que nós temos já nessa existência de beleza, de verdades que já nos auxiliam, inclusive, a entender a harmonia e a grande sabedoria do Pai. Vamos iniciar, então, falando de um cientista norte-americano, ele é um biólogo, Edward Wilson. Ele é um cientista da área dos insetos, né, o entomólogo, lida principalmente com formigas. E aí ele vai justamente nos trazer, em 2018, um livro que se chama O Sentido da Existência Humana. O que ele deseja com esse livro? Bom, propagar uma resposta para essa questão tão profunda. Mas uma resposta que ele vai, como cientista, tentar ali desde a evolução do homem, né, passando por essa questão de Darwin, até chegar nos dias atuais. Mas isso não é o mais importante aqui para o nosso estudo. Edward Wilson vai falar que a existência humana se funda em duas forças, em que ele fala que é a força do gene egoísta e do gene altruísta. O gene egoísta seria, meus irmãos, naquele momento em que nós ainda não temos a inteligência aprimorada, quando somos muito instintivos. E ele fala que é muito natural, por uma questão de sobrevivência, a competição entre os seres. Isso aí ele explica no sentido da própria evolução. Mas ele diz que a partir do momento que nós somos capazes de raciocinar, de sermos inteligentes, refletir sobre nós mesmos, aí esse gene já não tem importância mais. Entra em ação o gene altruísta. Ou seja, nós chegamos ao patamar em que temos condições de auxiliar, de amar aos outros e principalmente de cooperar. Então ele diz que o sentido da existência humana é cooperação. É a gente estar colaborando uns com os outros. É a questão da solidariedade. Num outro momento também a gente vai ter o Antônio Nobre, que é um cientista brasileiro do clima, das ciências naturais, e ele tem um documentário muito interessante em que ele vai falar que o nosso organismo é uma galáxia, né? Uma galáxia no sentido de que da mesma forma que nos céus, o universo, nós vemos aquela infinidade de astros, estrelas e corpos celestes, o nosso organismo tem bilhões de células, todas elas com suas tarefas colaborativas. Todas elas têm uma importância fundamental e todas elas nesse processo fazem com que tudo se organize perfeitamente. Até que, segundo Antônio Nobre, num determinado momento o egoísmo pode aparecer. E o que vai acontecer? O desajuste dessas células, as doenças, o adoecimento do sistema, a degradação do sistema. E aí elas vão tentar reorganizar para voltar ao sistema saudável. Mas o que ele diz? Em todos os sistemas da natureza, o amor é a força que une tudo. E quando ele fala que é o amor incondicional, é porque todo o sistema natural se baseia nessa forma colaborativa absoluta. Aí a gente vai se perguntar, mas o que isso tem a ver com a pluralidade das existências? Como pensar a pluralidade se não pensar na cooperação? Se não imaginar que uma existência nossa coopera com a outra para chegarmos ao ápice da perfeição, que é cada aprendizado que nós vamos tendo, nós vamos levando adiante na próxima existência para poder derrubar as inferioridades e trazer cada vez mais virtudes. Esse processo de cooperação é que ocorre conosco o tempo todo, quando vamos tendo uma nova oportunidade, uma nova existência. E aí, nesse sentido, é que a gente vai entrar, então, com a visão que Jesus expõe no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12, que trata do encontro entre Jesus e Nicodemos. O que a gente tem ali naquela passagem? Nicodemos, que era o senador dos judeus.
Nicodemos vai certa noite ao encontro do Cristo e diz o seguinte: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se tu não estiver com ele, com Deus. E aí o próprio Cristo vai responder: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Intrigado com a resposta, Nicodemos vai perguntar: como pode um homem nascer sendo velho? Poderia entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Ele não entende a fala do Cristo. Aí o Cristo então vai responder: na verdade te digo que quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus ainda acrescenta: o Espírito sopra onde quer e ouves a tua voz. Não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. E então, novamente, Nicodemos, meio sem saber, vai perguntar: como se pode fazer isto, mestre? E Jesus vai dizer: tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas? O que dirá então quando eu falar das coisas celestiais, se das coisas terrenas tu não me credes? E essa é a passagem que está em João, que fala justamente de renascer de novo. O que significa essa passagem, meus irmãos, sobre a pluralidade das existências? Esse encontro revelador entre Nicodemos e Jesus, o que pode nos dizer sobre o retorno à matéria? De certa forma, Jesus está dizendo: é necessário renascer. É necessário retomar a uma nova existência. Mas como que a gente vai entender, né, que essa existência material é uma nova forma física? Bom, então já dissemos que o Cristo não está colaborando com a ideia de Nicodemos, que se baseia no corpo ressurreto. Como que a gente pode afirmar isso? Indo, então, a todo esse questionamento, esse conhecimento que o Cristo já está, na verdade, dando seu devido desenvolvimento. Porque antes do Cristo, os gregos já tinham trazido para nós a teoria da metempsicose e da transmigração da alma, que foi, na verdade, observada desde os indianos, que já tinham essa concepção da ideia reencarnacionista. E também passando aí pelos egípcios com esse mesmo questionamento. Quer dizer, nós temos, então, que a pluralidade das existências ela não é um dogma religioso, e nenhuma crença específica, mas um sistema filosófico. Diante disso, esse conhecimento que Jesus está nos trazendo, inclusive está na Torá. Na Torá, que considera que a reencarnação é o giro da alma, o giro da roda da alma numa nova forma física. Mas então, por que Nicodemos se espanta? E aí vem a resposta através dos estudiosos do Velho Testamento. O que eles vão nos dizer, meus irmãos? Que houve uma leitura vinda a partir do profeta Daniel, que quando esteve na Babilônia, teve contato com alguns conhecimentos distintos, e no caso deles, a ressurreição, e acabou por influenciar uma leitura extra desse conhecimento da reencarnação que já está na Torá dos judeus. E isso fica claro, então, que havia, portanto, duas leituras. E havia, então, entre os judeus, vários modos de enxergar, vários modos de olhar. Só que Jesus vem dar seguimento à lei divina, vem dar desenvolvimento à lei. E, nesse sentido, também Jesus vem trazer luz às falsas interpretações. E a gente pergunta, mas como que a ressurreição poderia acontecer? Como que a gente pode pensar, então, na possibilidade da ressurreição? Quem vai responder para nós é Kardec. No capítulo 15 do livro A Gênese, quando ele fala dos milagres do Evangelho, nos itens de 37 a 40. Por quê? Porque no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec nos traz todas essas informações sobre a reencarnação, sobre essa passagem de Nicodemos e Jesus. E ali Kardec já falava que os judeus tinham interesse de entender esse retorno à vida. Mas aqueles judeus que diziam que o retorno à vida era a vida do próprio cadáver, isso a ciência demonstra ser materialmente impossível. Então, aí o Kardec já está trazendo também para nós que existia esses dois pontos de vista.
Então será na Gênesis que a gente vai ter a concepção da possibilidade da ressurreição. Nos exemplos da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim e do caso clássico, Lázaro. Lázaro, que segundo conta o relato estava no sepulcro há 4 dias e segundo sua irmã Marta, cheirava mal. O que é importante saber dessa passagem é que o Kardec diz assim, bom, com relação a cheirar mal, ele não tem muitas evidências, como que ela tinha certeza disso. O que se sabe é que existem casos de letargia que duram 8 dias. E que, na verdade, a morte do corpo físico ela vai acontecer quando há a falência dos órgãos vitais. Não é o caso ali, né? Lázaro estava com seus sentidos entorpecidos, ele não estava morto. Segundo Kardec, Jesus, com sua elevada moral, de uma envergadura moral altíssima, vai operar fluidos terapêuticos, fluidos que vão recobrar essa vitalidade, a vida física. Não que ele não estava morto, ele estava apenas com esses sentidos entorpecidos. E é por isso que Lázaro, então, vem à tona, ele retoma a sua vida e essa vitalidade. E a questão do odor, o Kardec diz, quantas doenças existem em que as pessoas vivas, passando por enfermidades terríveis, podem ter odor de putrefação. Então, assim a gente entende o caso de Lázaro. No caso da filha de Jairo, é mais evidente ainda na fala do Cristo. Ele diz assim, essa garota não dorme, essa garota não está morta, ela apenas dorme. Então, o Cristo mesmo está dizendo, ela não está morta, ela está só dormindo. Ou seja, mostrando para nós que essa é a possibilidade da ressurreição. Então, Jesus vai chamar a atenção de Nicodemos, quando ele fala assim, mas tu é mestre em Israel e não compreendes isso? O que o Jesus está dizendo para Nicodemos? Você não está usando o raciocínio lógico. É o raciocínio que devemos utilizar, a fé raciocinada, quando vamos lidar com a pluralidade das existências. Basta a gente pensar, meus irmãos, que não tem uma lógica. Pensar na unicidade da existência. E aí, nesse sentido, a gente lembra, por exemplo, de uma questão, né, que está no Livro dos Espíritos, que é a 166, a linha C, que o Kardec faz essa pergunta, assim, como se ele tivesse propositalmente tendo dúvidas, mas é assim que acontece, é assim que reencarna, mas no sentido de redundância, para não restar dúvidas, em que diz assim, parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Quer dizer, é assim que acontece? E olha que os espíritos respondem, é evidente, é categórico, é assim que acontece. Então, os espíritos estão atestando não só o conhecimento da pluralidade, estão dizendo que é realidade, que é fato. E aí a gente vai ver que esse conhecimento da pluralidade, se nos traz que é a realidade, o que estamos fazendo então que não estamos levando adiante todas as nossas possibilidades de melhorar? Porque o Cristo, quando ele fala aí que a gente não pode ver o reino de Deus se não renascer de novo, é uma fala altamente consoladora, porque nós temos condições de recomeçar. Porque o Cristo vai dizer como podemos completar todas as provas numa única existência, como podemos vencer todas as nossas inferioridades. Então, aí, quando a gente falou da cooperação, a partir do olhar dos cientistas, já observando naquela questão material inerente, já existe essa leitura da cooperação, como não pensar que Jesus está nos dizendo que na pluralidade das existências cooperamos primeiro com as nossas várias existências. Pensemos isso no coletivo, as várias existências, as várias pessoas, chegando a constituir um mundo. E esse mundo cooperando constantemente com outros mundos do universo. Isso estabelece toda a lei de Deus, toda a grande harmonia que rege o universo e mostra a infinita misericórdia, justiça e amor do Pai. Mas a gente poderia ainda se perguntar, meus irmãos, por que será que Jesus ensina mesmo essa doutrina da pluralidade? Como é que a gente vai ter ainda certeza que nessa passagem de Nicodemos está tão evidente isso? Bom, ele continua dizendo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é água? O que é Espírito aqui?
Também o Velho Testamento vai trazer essas respostas, quando a gente vai ver lá, segundo o próprio Kardec nos diz, que os antigos eles não tinham conhecimento científico sobre o início do universo, essas questões de como foi o elemento gerador. Mas eles buscavam explicar isso através da água. Então a água ela era um símbolo desse elemento gerador, ela era um símbolo da natureza material. Enquanto que o espírito, então, é da natureza extramaterial. E aí que a gente vai entender. Então, Jesus está dizendo para nós que quem não nasce da água do espírito, a gente tem que nascer da união de corpo e alma. Ok. E outra, aí Jesus vai dizer que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. O que ele está dizendo? Precisamos da união dos dois, mas a carne procede, o corpo procede do corpo. O espírito é independente dele. Dizendo que existe aí a anterioridade da alma, que o espírito não nasce junto com o corpo. É isso que o Kardec também nos esclarece. Nós temos que entender exatamente quando ele fala, Jesus, que o espírito sopra onde quer e não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, porque nós não sabemos do seu início, de quando aconteceu o seu início. Ou seja, não iniciou naquela única existência ali até chegar ao túmulo. Então, a gente tem a anterioridade da alma. E é necessário, então, renascer para poder ver o reino do Pai. A gente sabe que não é só nessa passagem que a gente vai ver o Cristo confirmar a reencarnação. Naquela que está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13, em que ele diz que Elias há de vir e de restabelecer todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Ele estava falando que João Batista é Elias, ou seja, que Elias retomou no corpo de João Batista para dar continuidade, para restabelecer todas as coisas, mas as pessoas não o conheceram. Então, Jesus vai colocar para nós, meus irmãos, que a reencarnação ela é a necessidade para que possamos ver o reino dos céus e ela é a condição absoluta para que isso tudo aconteça. E nesse sentido que a gente também lembra da questão de 166, a linha B, que o Kardec, no determinado momento, fala, então a gente tem várias existências corpóreas, tal, né, confirmando aquela anterior, né, quer dizer, a B depois chega a nascer. Mas aí os espíritos vão dizer para nós que a gente tem que pensar que quem diz o contrário disso quer nos manter na ignorância. Então lembremos, quer nos manter na ignorância para justamente sermos como eles. Então, a gente tem que usar o raciocínio lógico, meus irmãos, assim como Cristo estava pedindo de Nicodemos, que possamos raciocinar sobre essa revelação que já estava em Jesus e que a doutrina dos Espíritos veio trazer essa dimensão consoladora, que também já estava no Cristo a consolação. Mas hoje nós temos mais ainda o entendimento, o esclarecimento de tudo. Então, as várias existências, elas servem para nos trazer aí essa capacidade de desenvolver a potência que há em nós, porque nós temos todas essas virtudes que serão conquistadas em latência. E também essas habilidades que nós vamos desenvolvendo no decorrer das existências serão aproveitadas, são os aprendizados que nós vamos levando adiante, que até facilita a gente lidar com uma determinada inferioridade nossa. E claro, aí entra também a ideia de Deus nas suas atribuições infinitas, como pensar em Deus sem pensar na sua misericórdia, no seu amor, na sua justiça infinita, se não pensarmos na pluralidade das existências. Na Revista Espírita, de novembro de 1868, o Kardec vai trazer para nós um artigo intitulado Pluralidade das Existências. Ali ele vem falando tudo isso que a gente até agora veio assinalando, mas ele também vai fazer uma coisa muito interessante, ele vai trazer para nós essa problemática da unicidade da existência e vai desmistificando todos os argumentos. Porque pensemos um pouco, se pensarmos que viemos uma única vez, por que alguns nascem abastecidos de tudo e outros destituídos de tudo? Aonde está a justiça aí? A pessoa, digamos, que leva adiante esse pensamento está dando aval para a injustiça, porque algumas pessoas nascem com tantas possibilidades e outras já na miséria extrema em todos os sentidos.
né? A gente vai entender, então, nesse artigo, Kardec vai trazer todas essas colocações. Inclusive, o Kardec vai falar que a pluralidade das existências resolve algumas questões como a diversidade. Somos povos diversos. Hoje nascemos brancos, amanhã negros, índios, orientais. Como existir o preconceito, meus irmãos? Como pensar que o outro um dia eu possa estar no lugar dele? Ou seja, quem admite a pluralidade das existências não pode ter preconceito. Da mesma forma, a pluralidade fala das variedades das aptidões. Essas coisas que a gente chama de dom, o fulano tem um dom, nasceu com aquele dom, já são aprendizados conquistados em outras existências, que de repente uma criança com 6 anos vai tocar uma sinfonia, um determinado instrumento, porque ele já traz das suas existências passadas todo aquele aprendizado. A pluralidade vai falar para nós da desproporção das qualidades morais, porque pessoas já estão totalmente direcionadas para o caminho do bem, que a gente nem vê tanto a maldade nas ações daquelas pessoas, e outras que infelizmente ainda estão arraigadas no mal, são tão cruéis, são tão tiranas. E é a pluralidade que vai nos falar da desigualdade. Desigualdade que nós não deveríamos deixar que existisse, mesmo que não tivéssemos a leitura da pluralidade das existências. Mas já que existe, vamos pensar que a pluralidade das existências responde a algumas questões intrínsecas a ela. Então, Kardec vai desmistificando a influência do meio, fator genético. Pessoas que nascem em lares agradáveis, salutares e são viciosas. Pessoas que nascem em ambientes degradantes, viciosos e são virtuosas. Como explicar, se não pela pluralidade das existências? Quer dizer, e aí é o ponto central, né? O Kardec fala tudo isso para dizer, e a justiça divina? Como pensar a justiça divina? Pela unicidade, um Deus impiedoso, um Deus vingativo, um Deus parcial e injusto. Pela pluralidade, um Deus misericordioso, bondoso, justo, amoroso. E essa misericórdia é como acontece a sua justiça. E aí que a gente vai, então, inclusive entender em 2 questões do Livro dos Espíritos, né, sobre essa justiça divina. Na questão 167, vai perguntar qual é a finalidade da reencarnação. E o que os Espíritos vão dizer? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E na questão de 171, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Dogma no sentido de princípio. Sobre a justiça de Deus, pois não cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, a justiça divina se constitui de harmonia e de misericórdia. A harmonia que a gente só vai conquistar se a gente for seguir o caminho do bem. Aí, em um determinado momento, eu me desviei. Não estou seguindo, aí vem a correção. Essa correção ela é toda baseada na misericórdia, para que eu possa retomar esse caminho. E aí, retomando esse caminho, eu vou me harmonizando até chegar no ápice, que é a nossa perfeição. Quantos tiranos de ontem, homens terríveis, cruéis, se tornaram São Franciscos, São Vicentes de Paulo, Santos Agostinhos, pleiade de espíritos que vêm hoje dizer do amor do Pai por nós. Essa é a lógica da pluralidade das existências. Um exemplo muito próximo de nós, Jerônimo Mendonça, que tem aí na sua leitura das suas reencarnações anteriores, Cambises, que foi um imperador, filho de um imperador persa e cometeu vários desatinos. Temos Aurangzeb, né, uma das reencarnações em que foi um príncipe egípcio e também cometeu vários crimes. Quer dizer, e a última existência como Jerônimo, né, que a gente ainda tem o entendimento, veio com aquela grave enfermidade, mas fez a escolha certa. Diante das escolhas equivocadas, fez a escolha de propagar a doutrina espírita, de cantar a doutrina espírita com sua linda voz e de ser exemplo de resignação. Então veja, meus irmãos, que a gente consegue, com o passar dos tempos, a fazer essa transformação. Ele tinha um fato muito íntimo e interessante de falar aqui, que ele gostava de ler e reler todos os dias a resposta da questão de 921 do Livro dos Espíritos, que ele achava que tinha tudo a ver com ele.
ele lia o seguinte, né? O homem é um artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, por essa leitura que ele fazia, edificante, ele ia aos poucos retomando a estrela que havia dentro dele, aquele fogo sagrado que Deus dá a todos os seus filhos, de forma irrestrita, de forma incondicional. Então vejam, meus irmãos, que Jerônimo, esse exemplo tão perto de nós, já nos dá a dimensão do que pode acontecer nas pluralidades, de como nós podemos alçar esse voo para o bem maior, ao colo de Deus. Teremos oportunidades de recomeçar, de arrepender, de reaver todos os desatinos que devemos à nossa consciência e à providência divina. Deus quer que isso aconteça, que vejamos com os nossos próprios olhos, que essa leitura seja íntima e que possamos, claro, diante disso, abrigar essa nova conduta, modificar essa rota. Mas é por isso que a gente tem que entender que a justiça divina ela é sempre um método educativo, ela nunca será punição, ela nunca será castigo. Então, céu e inferno não são lugares circunscritos, onde a alma vai pagar eternamente pelos erros, por aquele fogo, arder no fogo eterno, penalidades absurdas. Não. E nem ficar gozando de uma felicidade numa ociosidade. Sabemos que quando chegamos a espíritos puros, quanto trabalho está à nossa frente de reatar, resguardar tudo aquilo para levar aos nossos irmãos que vêm depois de nós. E aí a gente vai entender então que céu e inferno são, na verdade, estados de consciência, culpada ou livre da culpa. Porque aí nós seremos chamados ao arrependimento. Ao arrependimento nós vamos desejar a reparação. Da reparação vamos conseguir como? Na existência material, através das expiações e das várias provas que temos de completar. E é nessas expiações e provas que a gente vai ajustando toda essa integridade do ser imortal, que a gente vai adequando ação e pensamento, vai sincronizando, vai harmonizando. E aí que a gente lembra, né, da questão que foi dita agora, 166, eu acho, que fala do que Deus abre as portas aos seus filhos. Como não lembrar da parábola do filho pródigo, do pai que recebe o filho perdido e deseja que ele se modifique? Essa é a conduta, é a justiça divina, pautada na misericórdia, no amor a cada criatura, a cada filho seu. Então a reencarnação vai assegurar a vida futura, esse princípio tão importante de Jesus Cristo, porque vai alimentar as nossas esperanças de que temos condições de lá estar, mas também vai nos auxiliar a ir recuperando os aprendizados a cada nova existência material. É claro, nós estaremos com o véu do esquecimento, o que é muito importante, digamos que é um método incrível do Pai, porque aí sim a nossa ação será genuína, será a mais verdadeira possível. Aí sim seremos nós, meus irmãos, com toda a força e com todo o amor que já existe em nós. A reencarnação, mesmo assim, com o véu do esquecimento, estaremos amparados por Deus, pelo Cristo, pelos benfeitores, por aqueles que nos precederam, porque a reencarnação fortalece os laços de família. Famílias que estão além do sangue, que são formadas no ambiente espiritual através do laço mais poderoso do que o sangue, o laço do amor, o laço desse elo poderoso que reúne todos nós nesse universo e que vai realmente nos auxiliar a fazer todas as modificações necessárias, porque nós já, quando somos criados, já temos o amor em nós, esse fogo sagrado em nós. Basta que a gente comece a trabalhar esse amor derrubando as inferioridades, conseguindo vencê-las e indo em busca cada vez mais das conquistas das virtudes. A reencarnação nos ensina a receber as aflições, não aquelas que são criadas pela nossa imprevidência, mas aquelas que nós iremos receber como provas e que, se nós soubermos passar
com resignação, com dignidade, com muita fé, com tolerância, que a gente possa, assim, diante delas, essas dificuldades, poder ver a imagem do Pai, a nos auxiliar, a entender que é o processo de que necessitamos para depurar o nosso espírito. E aí sim, meus irmãos, que a gente vai entender que as nossas existências são degraus. Elas são degraus que vai aos poucos dizer que nós precisamos alcançar cada vez mais uma nova paragem. Esses degraus revelam que nós podemos perceber as nossas conquistas e as realizações que nós já tivemos. Estar nesse lugar, nesse degrau hoje é um motivo de celebração. Já vivenciamos muitas coisas, mas temos muitas a vencer. Porque a gente não pode esquecer que depuração de espírito é só na vida em abundância, como disse Jesus. A vida plena que foi construída por essa jornada em ascensão. E também que algumas vezes a gente vai ficar meio estacionado por nossa teimosia, mas a lei do progresso, lei divina, vai nos impulsionar sempre, vai nos levar a retomar o caminho, porque assim acontecerá com todos nós. Então a pluralidade, ela acaba se tornando aí um conceito-chave para a gente entender a dinâmica da criação. Inclusive, né, a respeito disso, nós temos uma belíssima frase retirada do livro Depois da Morte, de Leon Denis, em que ele diz o seguinte: eterna viajora, a alma deve subir assim, de esfera em esfera, para o bem, para a razão infinita, alcançar novos níveis, aprimorar-se sem cessar, em ciência, em critério, em virtude. A alma, eterna viajora, vai se auto-iluminando nessa viagem. A alma, eterna viajora, vai abrindo seus horizontes. Mas é interessante que ele coloca 3 palavrinhas aí que é interessante da gente pensar a respeito da pluralidade das existências. Ele diz aí, em ciência, em critério, em virtude. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo para nós que a ciência vem primeiro, porque o conhecimento intelectual, muitas vezes, ele é mais rápido, né? É mais fácil de nós conquistarmos. Não é muito diferente de nós vermos o atual momento em que vivemos, em que a ciência alcançou aí o ápice, os píncaros, e nós ainda estamos devendo em crescimento moral. Mas, nesse sentido, a ciência é um conhecimento em que nós vamos conquistando de uma outra maneira. Bom, é claro, conseguindo esse conhecimento, nós já vamos alargar o nosso horizonte. Aí vem o critério. O que é o critério para o Leon Denis? É esse discernimento. Discernimento que está baseado na expansão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio que vai aos poucos mostrando as responsabilidades que nós devemos ter diante das nossas várias existências. Aí a gente já vai ter, então, o conhecimento científico que alarga o horizonte e já começamos a fazer o trabalho de elevação do ser, segundo Leon Denis. E aí ele vai depois falar que a gente vai em virtude. E a virtude é o quê? É a profundidade do nosso olhar. Tem até uma historinha muito interessante para a gente entender. Quando a gente está caminhando num vale que tem muitas árvores, participamos ora da iluminação do sol e outras vezes das sombras das árvores. Então não estamos por completo na luz. Ainda estamos atravessando esses 2 momentos. Assim vai acontecendo conosco nas várias existências. Até que um dia a gente vai chegar na montanha e vai começar a subir a montanha. No processo de subir, nós já temos, então, condições de já ir elevando o nosso ser. E quando acontece a profundidade desse olhar? Quando a gente já está lá no alto da montanha e vê o vale. Então, aí a gente já consegue entender todo esse processo, essa profundidade. É interessante esse exemplo, porque a gente vai ver que a pluralidade das existências é, ao mesmo tempo, a redenção do espírito, algo que é feito individualmente, e a redenção fraternal de todos nós. Nós estamos cooperando uns com os outros para que as nossas existências estejam dialogando com o universo do Pai. Nós iniciamos com as pesquisas, né? Falando a respeito da pluralidade das existências. No caso, primeiro a gente falou do que era a visão dos cientistas, para depois a gente chegar no ponto da pluralidade como construção do ser imortal.
Ali, naquela visão dos cientistas, a gente já percebeu que o próprio sistema natural já lida com a cooperação. E a pluralidade vai trabalhar isso nessa construção do nosso ser. O Pai, ele vai nos trazer esse conhecimento, mas também essa realidade que é a reencarnação, para que a gente passe pelas sucessivas experiências, todas necessárias, para a gente adquirir conhecimento, para a gente reaver os nossos débitos conosco e com Ele, para a gente ter novos aprendizados, aproveitar os que já temos para enfrentar as inferioridades e para a gente um dia ser aquela árvore frondosa que de tantos galhos possamos abrigar passarinhos. Aliás, essa é inclusive o texto de uma parábola do grão de mostarda, que está em Mateus, capítulo 4, versículos de 30 a 32. O que tem nessa parábola de Jesus? Ele fala que o grão de mostarda é a menor semente que existe e que ela, quando semeada, vai rompendo o solo aos poucos, vai crescendo, vai se tornando uma grande hortaliça, talvez a maior delas. E quando isso acontece, elas se abrem vários galhos e ramos, oferecendo ninho aos passarinhos. Como não pensar na nossa própria construção como espíritos? Nascemos simples e ignorantes, meus irmãos. Vamos aos poucos tendo entendimento, tendo conhecimento, o livre-arbítrio, que é esse exercício constante no bem, né, saindo de vez, né, das sombras do mal, para alcançar cada vez mais essa luz que nos aguarda. E aí a gente vai ver que então, a gente tem essa força interior que pode nos auxiliar nesse processo todo. Jesus disse, vós sois deuses. Quando ele diz que nós somos deuses, é porque a gente tem, então, em nós, essa capacidade. Deus permite que assim nos vejamos. Temos esse farol que ilumina e, ao mesmo tempo, nos mostra, né? Vai, como se diz, guiando. Esse farol que é o amor que está em nós e que devemos urgentemente fazer florescer. E aí a gente vai, então, para uma lindíssima frase que está, né, no Cristo Consolador. Porque como é que o Pai nos atende nesse processo das várias reencarnações? Além de nos auxiliar constantemente através da nossa própria consciência. Os evangelhos do Cristo estão aí para nos auxiliar. E a própria doutrina dos Espíritos vem trazer essa belíssima frase do Espírito da Verdade, dizendo exatamente o que é a pluralidade das existências. Preparai-vos para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. E assim, meus irmãos, a gente compreende então que a pluralidade das existências é uma realidade, é uma bênção, é uma dádiva, é, enfim, o infinito amor de Deus guiando os nossos passos a cada existência. Que possamos, então, agora agradecer, encerrando o nosso estudo com a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, que assim seja. Ilumina, Senhor, todos nós nessa caminhada. Fazei de nós essa dócil argila, para que possamos sempre buscar o bem nos nossos corações, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Que nesse instante, fluidos benéficos sejam doados a essas águas colocadas, derramando luzes e bênçãos sobre todos nós. Fiquemos todos em paz. Que Jesus nos abençoe.